Olá, iniciamos agora o segundo bloco do aulão de catalão, com foco nas questões específicas de enfermagem. Questão número 1. A expressão tempos cirúrgicos caracteriza a sequência de procedimentos utilizados no ato operatório. Esses tempos são divididos e denominados em 4 fases. Marque a alternativa que apresenta, respectivamente, essas 4 fases. Pessoal, é diérese, hemostasia, exérese e síntese. Vamos fazer algumas analogias aqui para vocês lembrarem na hora da prova. Diérese, vamos lembrar de dia, quando o sol está ali abrindo, né? Ó, abrindo, para a gente lembrar de diérese, que é uma abertura, né? Separar os tecidos, abrir. Quando você pega um pacotinho de um salgadinho para você comer, você não abre ele antes de comer? Então, tem que abrir antes de fazer a cirurgia. A segunda fase é a hemostasia, que é a contenção do sangramento. A próxima é exérese. O que é exérese? É retirar. E nesse momento, né, retirar um órgão, um tecido, dependendo do objetivo da cirurgia. E você lembra, através da analogia do ex, porque começa com ex, exérese. Ex é que você quer bem longe da sua vida, né? Você quer retirar da sua vida. Então é isso. Você vai retirar um tecido, você quer aquilo lá bem longe da sua vida. Então, lembra de ex-marido, ex-namorado, você não quer aquilo para sua vida, você vai retirar ele. Então, retirar um tecido, um órgão, exérese. E, para finalizar, a síntese, né, que é o fechamento. Quando você faz uma apresentação ali, que no final você faz uma síntese, você resume tudo que foi feito ali e fecha falando o mais importante. É isso. É o fechamento, né, o término da cirurgia, onde você vai fechar os tecidos, fazer a junção dos tecidos. Então, diérese, hemostasia, exérese e síntese. Então, se você quiser pensar de outra forma, pensa em alguma comida, né, para você conseguir comer. Você vai abrir primeiro, depois você vai retirar, por exemplo, uma bolacha lá de dentro, que seria a exérese. E se você for guardar e não tiver finalizado todo o conteúdo de dentro, você vai fechar ele, não é? Você vai embalar ele, fechar para você poder comer depois. Então, ali a única coisa que não tem é a hemostasia, que é a contenção do sangramento. Então, é a letra A, o nosso gabarito, e eu trouxe aqui para vocês um resuminho, para vocês darem uma lida aí no domicílio de vocês. Questão de número 2. O período transoperatório é definido como a fase que se inicia no momento da entrada do paciente no centro cirúrgico e vai até a sua saída da sala de operação, e o encaminhamento à sala de recuperação pós-anestésica. Sobre os cuidados de enfermagem realizados no período pós-operatório imediato de cirurgias em geral, marque a alternativa correta. Gente, prestem atenção. Ele inicia a questão falando do período transoperatório, mas a questão te pede cuidados de enfermagem no pós-operatório. Fiquem atentos a isso, circulem quando vier uma questão assim. Letra A. Monitorar os sinais vitais de 15 em 15 minutos na primeira hora, de 30 em 30 minutos na segunda hora e após a segunda hora de 2 em 2 horas. Gente, corretíssimo, tá? Então, esse é o nosso gabarito, é o protocolo, a gente tem que ficar mais atento ali nas primeiras horas de pós-operatório. B. Verificar se a autorização para a operação está devidamente assinada. Gente, no pós-operatório, você já fez a cirurgia, você vai ver se a autorização está assinada depois que o paciente já passou pela cirurgia. Não faz sentido, isso é no pré-operatório. Letra C. Preparar a pele. Gente, preparar a pele não precisa nem continuar lendo, isso é no pré-operatório. D. Realizar a provisão de sangue para prevenir hemorragias. Provisão de sangue é no pré-operatório. Se esse paciente precisar de uma bolsa de sangue, vai ser ali durante a cirurgia. Então, a provisão de sangue é pré-operatório e não pós-operatório. Trouxe aqui para vocês que o período pré-operatório imediato são as 24 horas antes do procedimento até o encaminhamento do bloco. O período transoperatório é o recebimento no bloco até a saída da sala operatória. O intraoperatório é o início do procedimento até o final dele, até o seu término. E o pós-operatório imediato é nas primeiras 24 horas e o mediato é após 24 horas até a alta desse paciente. Trouxe aqui para vocês também a título de curiosidade, que pode ver na prova, o checklist de cirurgia segura. Então, deem uma lida ali, o que tem que ser visto antes da indução,
antes da incisão cirúrgica e antes de sair da sala de operação. Então, ali que antes da indução tem que ver identificação, consentimento, né? Se tem alguma alergia, se tem risco de perda sanguínea para fazer provisão de sangue. Antes da incisão, tá a confirmação verbal do paciente, do sítio, do procedimento, né? Tem imagens disponíveis. E antes de sair da sala, contagem dos instrumentais, identificação da amostra da anatomia patológica, se tiver retirado algum órgão, algum tecido, enfim. Então, deem uma lida aí para vocês ficarem cientes de que isso pode vir na prova. Questão de número 3. No processo de cicatrização de feridas, vários fatores interferem de maneira decisiva. Podemos afirmar corretamente. Letra A aplicação de calor está indicada em todos os processos cicatriciais. Gente, essa forma como ele traz a aplicação de calor, fica parecendo que ele quer dizer uma compressa de calor, e a gente não utiliza isso nas lesões. O que a gente utiliza é soro fisiológico aquecido em jato, porque ele favorece a cicatrização, mas também não está indicado em todos os processos cicatriciais. B. A higienização e a antisepsia do local são fatores importantes, porém dispensáveis. Gente, são indispensáveis. Letra C. O estado nutricional não interfere no processo? Lógico que interfere no processo. Além do nutricional, a ingesta hídrica também. D. A irrigação sanguínea local contribui significativamente na evolução do processo. É o nosso gabarito, letra D. Quando a gente tem uma irrigação sanguínea adequada, chega mais oxigênio naquele local, o que favorece a cicatrização da lesão. Então, eu trouxe aqui alguns fatores que interferem nessa cicatrização: estresse, ansiedade, depressão, tabagismo, etilismo, nutrição, hidratação, corpo estranho, perfusão, edema, infecção, diabetes mellitus, hipertensão, obesidade, imunossupressão e mobilidade reduzida. Questão de número 4. No que se refere ao conteúdo microbiano de uma ferida, esta é considerada quando o local apresenta intensa reação inflamatória e micro-organismos que podem produzir exudato purulento com odor fétido. Então, aqui a gente já elimina limpa e já elimina potencialmente contaminada. Se tem ali reação inflamatória, pus, ela não é nem limpa e nem potencialmente contaminada, concordam comigo? Aí, por exemplo, vamos supor que lá na prova você fique entre contaminada e infectada. A contaminada, ela é uma lesão antiga, ela pode ter sido exposta a agentes patológicos ali, a micro-organismos, mas ela não tem reação inflamatória, ela não tem nada aparente ainda. Então, é como se fosse nós ali no hospital. A gente fica exposto diariamente a vários micro-organismos, né? E só que a gente é colonizado, mas não está infectado. Então, a gente possui, às vezes, aquele micro-organismo, mas a gente não apresenta a doença. A gente é colonizado. É como se a ferida contaminada fosse a colonização. Já a infectada, sim, ela tem reação inflamatória e tem produção de exudato, odor fétido e, inclusive, presença de necrose, que é tecido desvitalizado. Então, eu trouxe aqui a ferida limpa, ela é estritamente asséptica. A limpa contaminada, que é a potencialmente contaminada, é a mesma coisa, ela tem um tempo inferior a 6 horas, é uma lesão recente, sem contaminação significativa, evidente. Já a contaminada, ela tem um tempo superior a 6 horas, uma lesão antiga, com presença clara de contaminação externa, só que ainda sem apresentar sinais de infecção, que é o exemplo da colonização que eu trouxe para vocês. Já a infectada é a presença do agente infeccioso acompanhada da reação inflamatória e da destruição ativa dos tecidos. Então, por isso que tem secreção purulenta, que é o pus, odor fétido, necrose. Questão de número 5. Marque a alternativa que apresenta uma definição incorreta para essa lesão. Então, ele quer, aqui traz a definição correta das lesões por pressão. Então, letra A. A lesão por pressão é um dano localizado na pele e ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Pode apresentar-se em pele íntegra ou como uma úlcera aberta e ser dolorosa. A lesão
ocorre como resultado da pressão intensa e ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela sua condição. Gente, definiu certinho o que é uma lesão por pressão. Letra B. Na lesão por pressão estágio 3, a pele é íntegra. Gente, achamos o nosso erro aqui. Na lesão por pressão estágio 3, a pele não é íntegra, tá? A pele ali já teve uma perda bem intensa, na verdade, porque ela teve perda de epiderme, derme e tecido adiposo, que é a lesão por pressão estágio 3. Então, vamos rever o que é a lesão por pressão estágio 1, 2, 3 e 4? Nós já vamos falar agora mesmo, mas a lesão estágio 3, ela já tem perda de derme, epiderme e tecido adiposo. Então, ali nós já encontramos o nosso erro, nem precisa ficar lendo o restante. Letra C. Na lesão por pressão tissular profunda, a pele permanece intacta ou não, com área localizada e persistente de coloração vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece, ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido ou uma bolha com exudato sanguinolento. Dor e mudança de temperatura temperatura frequentemente procedem às alterações de coloração da pele. Essa lesão resulta da pressão intensa e ou prolongada e de cisalhamento na interface osso-músculo. A ferida pode evoluir rapidamente. Também trouxe a definição correta aí da lesão tissular profunda. E letra D. Na lesão por pressão estágio 2, ocorre perda da pele em sua espessura parcial, correto, com exposição da derme, então perde epiderme e derme. O leito da ferida é viável, de coloração rosa ou vermelha, úmido e pode também apresentar-se como uma bolha intacta, preenchida com exudato seroso ou rompida. O tecido adiposo e os tecidos profundos não são visíveis. Tecido de granulação, esfacelo e escara também não estão presentes. Essas lesões geralmente resultam de microclima inadequado e cisalhamento da pele na região da pelvis ou do calcâneo. Gente, certinho, lesão por pressão estágio 2 é aquela que tem bolha, flictema, né? Então, parte da derme, ela é perdida. Então, atinge a epiderme e a derme e ela tem flictema. E como a questão mesmo ali traz, ela não tem esfacelo, não tem necrose, o tecido de granulação não está visível, tá? Então, é isso mesmo, trouxe a definição corretíssima. Então, trouxe ali para vocês que a letra B seria estágio 1, porque é no estágio 1 que a pele é íntegra. Então, na lesão do estágio 1, a pele é íntegra, tem um eritema que não embranquece. Na estágio 2, tem perda de espessura parcial, ou seja, perde epiderme, a derme, o leito é vermelho, úmido e pode apresentar bolha intacta ou rompida, que é o flictema. Estágio 3, tem perda de espessura total, tecido adiposo, derme, epiderme e granulação frequentes. Não expõe a face, músculo e osso, que é o que eu trouxe da questão. Então, lá na questão trazia que a 3 era pele íntegra, e não é. Na 3 a gente já perdeu epiderme, derme e tecido adiposo. Na 4, perda tissular total. Então, a gente tem exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Tem esfacelo e tem túneis. Outras categorias, então a não classificável. Profundidade encoberta por esfacelo ou escara, então a gente não consegue ver a profundidade daquela lesão porque tem uma necrose grande ali encobrindo. A tissular profunda é a vermelha escura, marrom ou púrpura que não embranquece. Então tem separação epidérmica que revela um leito escurecido ou bolha sanguinolenta. Já nós temos também outras categorias especiais, que é relacionada aos dispositivos, como sondas, acessos e em membranas mucosas, né? Que tem o histórico de um dispositivo no local e a gente não consegue categorizar devido à anatomia. Questão de número 6, relacione a segunda coluna numerada de acordo com a primeira. Então, ele traz aí ferida séptica, cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção, curativo fechado, ferida asséptica e cicatrização por segunda intenção. Então, vamos lá. 1. Ferida séptica.
Ferida séptica é aquela contaminada. E a ferida asséptica é aquela não contaminada. Cicatrização por primeira intenção é aquela cicatrização quando a gente une as bordas, ou seja, uma sutura. A cicatrização por terceira intenção, que é a próxima que ele traz, é aquela onde a gente faz uma aproximação das bordas após um tratamento. Então, é uma ferida que está aberta, ela passa por um tratamento e depois a gente faz a reaproximação das bordas, como numa deiscência, por exemplo. Curativo fechado. Curativo fechado, ele pode ser oclusivo, compressivo, ele pode trazer de várias formas aqui na questão. A ferida asséptica eu já trouxe para vocês, é aquela que ela é contaminada, ela não é contaminada, porque o séptica é contaminada, a asséptica é não contaminada, o A vem de não. E a cicatrização por segunda intenção é aquela quando a gente deixa aquela lesão aberta para que ocorra a epitelização do tecido de granulação. Então, vamos classificar? Vamos trazer aqui a primeira frase. Ausência de temperatura local aumentada, rubor e secreção. Gente, isso é uma ferida asséptica, ou seja, ela não tem sinais de infecção. Então, nós começamos com o número 5. Então, a gente já exclui ali a letra A e a letra B. Próxima. A formação do tecido de granulação não é visível. Gente, ela não é visível na cicatrização de primeira intenção, porque a gente uniu as bordas. Se a gente uniu as bordas, a gente não tem como ver o tecido de cicatrização lá dentro. Então, a gente fica com 5, 2. Por enquanto, C e D tem 5 e 2. Próxima. Bordas abertas para que ocorra a contração e epitelização do tecido. Gente, essa é uma cicatrização por segunda intenção. Então, a gente fica com 5, 2 e 6. Então, nós já achamos o gabarito, vai ser letra D, mas vamos continuar comentando. Próxima. Deverá ocorrer a aproximação das bordas da ferida após o tratamento. Lembra que eu falei da deiscência? Essa é uma cicatrização por segunda intenção. Aliás, por terceira intenção, desculpa. Então, a segunda intenção é quando tem a formação da epitelização, a gente deixa aquela ferida aberta. E a de terceira intenção é a da deiscência, a gente deixa aquela ferida aberta para tratamento e depois reaproxima as bordas. Então, terceira intenção. Próxima, presença de temperatura local aumentada, rubor e secreção, ou seja, tem sinais inflamatórios. É uma ferida séptica, é o número 1 ali. E a próxima pode ser oclusivo ou compressivo, que é o curativo fechado. Então, nós ficamos com 5, 2, 6, 3, 1, 4. Trouxe aqui para vocês a definição de cada uma. E, para vocês retomarem. Primeira intenção, as bordas são reaproximadas, a granulação não é visível, ou seja, uma sutura cirúrgica direta. Segunda intenção, a gente tem perda excessiva de tecido. Então, a gente deixa aberto ali para acontecer a contração e epitelização. E a de terceira intenção é a aproximação das bordas após um tratamento, para tratar uma infecção prévia, como, por exemplo, uma deiscência tratada e suturada. Questão de número 7. O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional e a documentação da prática. A operacionalização do processo de enfermagem organiza o trabalho como instrumento do cuidado profissional. Nesse sentido, marque a alternativa correta. Letra A. O processo de enfermagem é constituído por 4 etapas ou fases interdependentes. Não são 4 etapas, são 5 etapas. ADPI, tá? Então, é avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. ADPI. Letra B. A primeira etapa do processo de enfermagem é o planejamento. Gente, não é a avaliação. C. O registro formal da execução do processo de enfermagem será desnecessário? Gente, é sempre necessário, tá? Independente de por quem ele será feito, ele é sempre necessário, seja processo de enfermagem, anotação de enfermagem, seja a execução, sempre tem que ser documentado. D. O suporte teórico que fundamenta o processo de enfermagem deve ser capaz tanto de fornecer a base para a avaliação dos resultados, quanto de orientar o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem. Corretíssimo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, são 5 etapas. A primeira etapa é a avaliação.
E ali na letra C ele traz a palavra desnecessário. Então, aqui nós temos uma resolução do COFEN de 2024, que ele traz que o processo de enfermagem acontece de forma deliberada, ou seja, intencional e focada, sistemática, ou seja, organizada e metodológica, e contextualizada. E ela é aplicada em todo o contexto socioambiental onde ocorra cuidado de enfermagem. E aqui são as etapas do processo de enfermagem. A de PIE, a de avaliação, que é quando ocorre a coleta de dados através da anamnese e exame físico. D, de diagnóstico de enfermagem, onde a gente levanta ali as necessidades daquele paciente, faz um julgamento clínico. Letra P, de planejamento de enfermagem, para a gente fazer ali o levantamento das metas e das ações que serão implementadas. O I, de implementação de enfermagem, onde a gente vai, de fato, executar as ações implementadas na etapa anterior. E o E, de evolução de enfermagem, que é a avaliação contínua. Só não se esqueçam do ADPIE, porque antes a avaliação era a última etapa. E com a atualização, a avaliação virou a primeira etapa. Então, trouxe aqui um macetezinho de prova, porque pode vir trazendo para vocês uma questão perguntando o que é privativo. Desculpa. O que é privativo do enfermeiro? Então, o enfermeiro fica de DP. Por que DP? D de diagnóstico de enfermagem e P de prescrição, que é o que é privativo. Mas é o técnico que cai. Por que ele cai? C de checagem, A de anotação de enfermagem e o I de implementação dos cuidados prescritos, sempre sob orientação e supervisão do enfermeiro. Então, não se esqueçam, diagnóstico e prescrição é privativo do enfermeiro e a checagem, anotação e implementação o técnico faz sob supervisão e orientação do enfermeiro. Próxima questão, questão de número 8. Desde os primórdios da medicina, Hipócrates cunhou o postulado primum non nocere, que significa primeiro não causar dano. A segurança do paciente está baseada também nesse postulado, entendendo que para isso é importante criar uma cultura de segurança do paciente. Essa cultura está descrita corretamente em qual alternativa seguir? Então, pessoal, esse postulado ele traz que o foco é minimizar os riscos para o paciente, a qualidade da assistência, tá? Ele não foca em punição, não foca em questões financeiras, não foca em achar um culpado. Todo mundo na assistência é responsável pelo cuidado, tanto com o paciente, com a família, com a equipe, com a coletividade. E ele busca essa cultura aí de segurança como uma forma de melhoria da qualidade da assistência, melhoria da saúde como um todo, e não tem essa política de punição nem de achar os culpados. Então, letra A, cultura que prioriza metas financeiras, a gente já pula para a próxima. Letra B, cultura no qual todos os trabalhadores assumem responsabilidade pela própria segurança, pela segurança dos seus colegas, pacientes e familiares, eu acabei de falar, é letra B, o nosso gabarito. Letra C, cultura que supervisiona e penaliza os trabalhadores que cometem erros e acidentes. Gente, não tem essa cultura de penalizar e nem de saber quem foi que fez, tá? D, cultura que responsabiliza o profissional por proporcionar recursos, estrutura e manutenção efetiva da sua própria segurança. Não tem essa responsabilização, tá? Por proporcionar recursos, não tem nada a ver. Então, letra B, com certeza, o nosso gabarito. Questão de número 9. A segurança do paciente representa um dos maiores desafios para os serviços de saúde. Para contribuir, a OMS elegeu protocolos de segurança do paciente. Então, ele traz aqui e pergunta quais são os protocolos indicados pela OMS. 1. Prática de higiene das mãos? É. 2. Cirurgia segura? Também é. 3. Identificação do paciente? Sim. 4. Prevenção de quedas? Correto. 5. Prevenção de lesão por pressão? Também. 6. Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos? Sim. 7. Prevenção de riscos ao paciente? Gente, poderia ser um protocolo. Sim, poderia, mas não é. Não está dentro dos protocolos indicados da OMS. Ele não traz isso no texto, então está incorreto o 7. E 8. Prevenção de eventos adversos. Quando você tem segurança na prescrição de medicamentos, quando você tem segurança na identificação do paciente, você previne eventos adversos. Previne, com certeza. Mas esse não está no texto da OMS. Então, corretos ali são do 1 ao 6.
que nós temos ali como gabarito letra C. Então, aqui, a identificação correta, segurança na prescrição e uso de medicamentos, comunicação eficaz, cirurgia segura, redução de quedas e lesões por pressão e higiene das mãos. Questão 10. Em relação ao programa de acompanhamento ao recém-nascido, marque a incorreta. Gente, ele quer a incorreta. A. O Programa Nacional de Triagem Neonatal foi criado em 6 de junho de 2001 e é um programa de rastreamento populacional que tem como objetivo geral identificar os distúrbios e doenças do recém-nascido para intervenção adequada, garantindo tratamento e acompanhamento com vistas a reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Thalita, eu sei que a definição está certa, mas eu não sei se ele foi criado nesse ano e nessa data. Então, a gente passa para frente para ver se a gente não acha o erro em alguma outra. B. A equipe de enfermagem poderá atuar nos serviços de referência em triagem neonatal e o profissional designado como responsável pela coleta em cada unidade é o enfermeiro, que será acionado pelos serviços de referência em triagem neonatal para o contato com a família quando necessário. Uma das suas atribuições é orientar para que a coleta seja feita entre 3 a 5 dias de vida e gerenciar os recursos materiais necessários para a coleta. Pessoal, nessa frase tem um erro, tá? Ele traz aqui que o profissional responsável pela coleta de cada unidade é o enfermeiro. Porém, inclusive o porém traz que o técnico treinado pode realizar o teste do pezinho, pode realizar a triagem neonatal. Então, o erro é esse. Não é só o enfermeiro que é responsável, não é ele que vai ser designado como responsável, né? E nem é ele que vai ser acionado quando precisa entrar em contato com a família. Para entrar em contato com a família, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o próprio médico da atenção básica, não necessariamente tem que ser o enfermeiro que tem que ligar para a família, e que tem que fazer essa coleta, e que tem que gerenciar os recursos materiais também. Então, por isso que essa frase está incorreta. C. De acordo com a avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, o crescimento infantil é medido a partir das variáveis peso, estatura, índice de massa corporal, perímetro cefálico até os 2 anos de idade. Período esperado para o fechamento da fontanela anterior. Tá correto, tá? Então, a gente avalia o desenvolvimento da criança a partir dessas medidas, sim. D. Constituem o Programa Nacional de Triagem Neonatal os seguintes testes: teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho e teste da linguinha. Sim, são esses os testes feitos no bebê para o programa de triagem neonatal. Então, a letra A é correta, aquela data é correta também. Então, trouxe um pouquinho sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, ele é um rastreamento dos recém-nascidos para identificar distúrbios e doenças em tempo oportuno, tá? Visando reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, o que engloba? O teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. O teste do pezinho deve ser feito idealmente entre o 3º e o 5º dia de vida. Trouxe aí na imagem o local correto para funcionar. É nas laterais da região plantar ali, com pouca possibilidade de lesão óssea. Além disso, a gente deve utilizar lanceta, evitar o uso de agulhas, tá? E colocar o calcanhar sempre abaixo do nível do coração para ter um volume maior de sangue ali, para a gente conseguir preencher bem o papel filtro e não precisar de uma nova coleta. O teste do olhinho, ele vai verificar se tem um reflexo vermelho ali, um brilho alaranjado, avermelhado contínuo. Se tiver alterado, ele vai ser opaco. Então, a gente avalia ali antes da alta da maternidade, preferencialmente nas 24 a 48 horas. E o único que a gente vai realizar fora da maternidade é o teste do pezinho, geralmente. O teste da orelhinha, né? Ele vai detectar deficiências auditivas precoces, então usa um equipamento de emissão otoacústica e ele faz o teste, retesta e compara. Então, também, idealmente, realizar entre 24 e 48 horas de vida, ainda na maternidade. O teste do coraçãozinho vão ser testes de oximetria, que vai ser feito no membro superior direito e em um dos membros inferiores e vai comparar a saturação
tanto do membro superior direito quanto do membro inferior. Prazo também entre 24 e 48 horas, ou seja, antes da alta. O teste da linguinha também idealmente 24 a 48 horas e vai avaliar o frênulo. Então, esse bebê consegue elevar completamente a língua acima dos dentes ou tem um esforço visível? Como que vai avaliar isso, Thalita? Porque se eu mandar o bebê levantar a língua, ele não vai levantar. O bebê chora e aí é realizada a avaliação por um fono ou pelo próprio pediatra. Então, o único exame que vai ser feito fora da maternidade é o teste do pezinho, porque ele tem que ser feito idealmente entre o terceiro e o quinto dia de vida. Questão de número 11. Dentre as recomendações para crianças de até 28 dias, julgue a alternativa correta. A. Se o bebê está mamando só no peito e fica alguns dias sem evacuar, pode-se dar frutas ou chás. Gente, esse bebê tem 28 dias, está escrito ali no enunciado. Não se pode dar frutas ou chás, isso é só a partir dos 6 meses da introdução alimentar. B. O agente comunitário de saúde pode orientar os familiares a manter as janelas abertas para que o bebê possa perceber a claridade do dia, não diminuir os barulhos costumeiros da casa, mantê-lo brincando, conversando, chamando a sua atenção e à noite fazer o contrário, orientar os familiares a levar o bebê para o berço somente à noite e evitar acender as luzes para não distraí-lo. Gente, corretíssimo, para o bebê ter noção de dia e noite, né? Para ele conseguir assimilar essa rotina do dia e noite. Letra C. A genitália das meninas recém-nascidas pode apresentar saída de secreção esbranquiçada ou um pequeno sangramento pela vagina. Isso ocorre devido à passagem dos hormônios da mãe. Nesses casos, o ACS pode orientar que é uma situação passageira e recomendar a higiene local, sempre de trás para frente, ou seja, do ânus para a vagina. Gente, é o contrário, é da vagina para o ânus, porque é do mais limpo para o mais sujo. Então, é de frente para trás. Então, essa parte está incorreta. D. Deve-se recomendar à mãe a higienização da boca do bebê desde os primeiros dias de vida, mesmo sem a presença de dentes e com uma amamentação natural, com gaze molhada em água filtrada, cuidadosamente limpando-se os roletes gengivais e a língua do bebê. Gente, essa afirmativa está correta e por isso eu entraria com recurso. No caderno de atenção básica do Ministério da Saúde e de Saúde Bucal, ele traz que a limpeza da cavidade bucal é normalmente iniciada antes mesmo da erupção dental, com a utilização do tecido limpo ou gás embebido em água filtrada. Ele não traz a idade do bebê, se é recém-nascido, se é com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, ele deixa aberto a questionar. Então, pode ser com esse bebê de 28 dias? Pode, porque é antes do nascimento dos dentes, é antes da erupção dental. Então, eu entraria com recurso porque tem 2 afirmativas corretas nessa questão. Questão de número 12. A icterícia neonatal é uma manifestação que pode ser fisiológica ou decorrente de patologia, que ocorre em recém-nascidos e, consequentemente, do aumento da bilirrubina indireta na corrente sanguínea, sendo sua manifestação clínica a icterícia. A icterícia é aquela coloração amarelada na pele do bebê, né, na esclera, nas mucosas. O tratamento é tipicamente realizado por fototerapia. Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais como a afirmativa primeira, hipertermia. Sim, aumenta a temperatura. A fototerapia eleva a temperatura do bebê, tá correto. 2. Aumento da perda hídrica. Sim, pessoal, pode levar a um aumento da perda hídrica, de eletrólitos, tá? Uma desidratação é um dos efeitos colaterais. 3. Constipação intestinal. É o contrário, leva à diarreia. Então, corretos ali 1 e 2, nosso gabarito letra C de casa. E eu trouxe aqui para vocês, então, tem como efeito colateral ali questão da hipertermia, perda de águas e eletrólitos, como hipocalcemia, taquicardia e hipotensão, diarreia e distensão abdominal, hemólise e trombocitopenia, erupções cutâneas e distúrbios de sono. Todos esses como efeitos colaterais comuns da fototerapia para tratamento da icterícia. Questão de número 13. A PN de 26 anos, gestante, primigesta, com 34 semanas de gestação, vinda da zona rural, chegou na unidade com intensa cefaleia holocraniana,
náuseas e edemas de membros inferiores. Segundo o esposo, ela faz uso de analgésicos sem obter melhora. Está em acompanhamento regular de pré-natal e com registro de e sem registros de comorbidade, Refere movimentação fetal sem sangramento vaginal. Ao exame físico, apresenta-se corada, hidratada, peso de 85 quilos, PA de 15 por 11, tá alta, batimentos cardiofetais de 153, tá dentro da normalidade, ausência de contrações uterinas, ao toque vaginal apresenta colo grosso, posterior e fechado, então ela não está em trabalho de parto. Mostra-se muito ansiosa e com expressão facial de choro. O quadro acima requer uma intervenção urgente e cuidadosa da enfermeira e do médico por indicar o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia. Gente, sim, ela pode estar indicando o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia, porque essa mulher tem uma hipertensão após 20 semanas. Então, ali ele traz que ela não tinha comorbidades prévias. Então, se começou ali e ela está com 34 semanas, pressão alta após as 20 semanas, é uma hipertensão gestacional. Acompanhada de proteinúria, é uma pré-eclâmpsia, só que a gente não tem esse exame nessa gestante. Só que ela traz uma cefaleia intensa, que não melhora com o uso de analgésicos, tem náuseas e tem edema. Esses sintomas fazem a gente pensar em uma pré-eclâmpsia. Então, pode indicar o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia? Sim. E nesse momento a gente vai intervir e vai pedir também um exame de urina 24 horas para avaliar essa proteinúria. Então, a afirmativa 1 está correta. Porque, 2, os sintomas caracterizados de pré-eclâmpsia geralmente são hipertensão arterial sistêmica crônica, edema, cefaleia, epigastralgia, perturbações visuais, convulsão? Não, convulsão é eclâmpsia. Eclâmpsia é a pré-eclâmpsia mais convulsão. Então, a afirmativa 2 está incorreta. Então, nós ficamos aqui com o gabarito 1 é correta e 2 é incorreta, letra C de casa. Eu trouxe aqui para vocês, então, que a hipertensão gestacional ela é caracterizada por uma pressão elevada quando a gestante está com mais de 20 semanas e é um ou outro. Se a sistólica tiver maior ou igual a 140 e ou a diastólica tiver maior ou igual a 90, ela vai ser classificada como hipertensão gestacional quando tiver mais de 20 semanas. Se for antes de 20 semanas, é uma hipertensão crônica, ou seja, antes da gestação. Como eu trouxe para vocês, a hipertensão crônica é observada antes da gravidez ou antes das 20 semanas de gestação. A hipertensão gestacional já é aquela que ocorre após as 20 semanas de gestação. Ela pode ser transitória, que passa até 12 semanas de pós-parto, ou crônica, ela se mantém ali além das 12 semanas de pós-parto. Já a pré-eclâmpsia é a hipertensão após 20 semanas mais a proteinúria. Como eu disse para vocês, aquele caso lá, aquela paciente não tem um exame de proteinúria, mas ela tem todos os sinais de que está com uma pré-eclâmpsia. Então, por isso que a questão traz, pode indicar o desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia. Não trouxe que ela está com diagnóstico de pré-eclâmpsia, pode indicar. E a eclâmpsia é o quê? O quadro da pré-eclâmpsia, ou seja, pressão arterial aumentada após as 20 semanas, mais a proteinúria, mais as convulsões caracterizam uma eclâmpsia. E a síndrome de HELP, ela é uma emergência, tá, obstétrica, ela é grave, geralmente a gestante vai para UTI. Cada letra do termo HELP significa alguma coisa. O H significa hemólise, ou seja, quebra das hemácias. O EL significa elevação das enzimas hepáticas e o LP significa plaquetopenia, ou seja, baixa de plaquetas. É uma emergência, tem risco eminente de morte, tem que ser feita a cesárea de emergência. Geralmente essa mulher, quando tem uma gestação, ela tem risco de ter em outras gestações a síndrome de HELP. Então é bastante sério, tá? Questão de número 14. As mudanças nos serviços obstétricos e neonatais instituídas pelo Ministério da Saúde visam a promoção da segurança das usuárias, bem como a melhoria da qualidade nos serviços ofertados. Dentre as recomendações, é incorreto afirmar que, gente, é incorreto, tá pedindo incorreto. Letra A. Na atenção obstétrica ofertada à parturiente, deve haver garantia de privacidade, liberdade para deambulação e uso de métodos não farmacológicos para alívio da dor? Correto.
Essa gestante pode utilizar ali banho quente, a bola, ter garantia de privacidade, liberdade para andar, tá correto. B. Na atenção obstétrica ofertada à parturiente no segundo período do trabalho de parto, deve haver garantia de apoio para a realização de puxos dirigidos. Gente, não se faz puxo dirigido. O que que é isso? É ficar estimulando a mulher a fazer força no momento que ela não está no momento de fazer força. Então, ficar, faz força, é agora. A mulher sabe o momento de fazer a força, tá? Então, a gente não faz puxo dirigido, por isso essa alternativa está incorreta. Mas o resto dela tá certo, ó, de não realização de manobra de Christeller. Christeller é aquela manobra onde a pessoa faz força no fundo do útero, na parte do início da barriga ali, ó, faz uma força para forçar a saída do bebê. E isso é uma violência obstétrica. Então, realmente, a gente não realiza a manobra de Christeller, como tá na questão. Só que o erro dela é a realização dos puxos dirigidos. C. Na atenção neonatal ofertada ao recém-nascido estável, deve haver garantia de sua permanência junto à mãe, assim como ser transportado com ela até o alojamento conjunto. Corretíssimo, tá? O bebê nasceu bem, ele vai para junto da mãe no mesmo momento. A gente faz a hora de ouro ali, o bebê mama na primeira hora, nos primeiros minutos de vida, e depois, estando tudo bem, ele vai junto com a mãe para o alojamento conjunto. D. Na atenção obstétrica ofertada à parturiente, deve haver garantia do exercício de sua autonomia, por exemplo, para escolher o seu acompanhante e adoção da posição que quiser no momento de parir, certo? Ela não tem que ficar em posição litotômica. Então, eu trouxe aqui para vocês o que não fazer: não impedir o acompanhante, não realizar manobra de Christeller, não realizar puxo dirigido, não realizar episiotomia de rotina, não separar a mãe do bebê, não utilizar ocitocina sem indicação e não obrigar a gestante a ficar em posição litotômica. Questão número 15, sobre a hipertensão. É correto afirmar, letra A, obesidade, sedentarismo e estresse não desempenham um papel importante no desencadeamento da hipertensão arterial. Gente, é o contrário, né? Desempenham um papel muito importante, são fatores de risco. B, a hipertensão arterial não controlada causa inúmeros riscos ao organismo, sendo um deles a lesão pulmonar. Gente, lesão pulmonar não, é lesão aos órgãos-alvo. É coração, rim, mas pulmão não. C. Fisiologicamente, a regulação da pressão arterial ocorre pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, sim, tá? Porque ela que vai ditar a contração dos vasos e vai ditar também a questão da água e do sódio, que eu já vou trazer um esqueminha para vocês para explicar. Letra D. O consumo de álcool e o uso de nicotina não contribuem para o aumento da pressão? A gente contribui muito, tá? Então, ali o nosso gabarito letra C, que é o correto. O esqueminha que eu falei para vocês. Então, o rim vai liberar renina, que vai se transformar em angiotensina 1, que no pulmão ele vai se transformar em angiotensina 2, que vai levar a uma contração dos vasos, ou seja, vasoconstrição, que vai aumentar a pressão. Se isso for em excesso, vai causar uma hipertensão. Já na parte, quando a angiotensina 2 está ativada, ela também vai gerar ali no rim uma retenção de água e de sódio. Retendo água e sódio, a gente tem um maior volume sanguíneo, ou seja, um aumento da pressão. Então, tudo isso gerado pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o rim vai liberar renina e depois ela vai atuar nos vasos, na contração dos vasos e na retenção de sódio e água, e ambos vão aumentar a pressão. Se isso estiver ativado em excesso, vai haver uma hipertensão. Então, quais são os fatores de risco da hipertensão arterial sistêmica? Genética familiar, idade, etnia, lembrando que pessoas negras e indígenas são mais propensas à hipertensão, e outros como obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de sódio, baixa ingestão de potássio, tabagismo e o álcool. Além disso, o uso de algumas medicações também, como corticoides, uso de drogas como anfetamina, cocaína. Então, em 2025, a gente teve uma atualização e para que a medição seja efetiva e fidedigna, esse paciente vai ter que ficar em repouso por 5 minutos,
bexiga vazia, não fumar, não comer nada que tenha cafeína e nem beber café por 30 minutos. Não praticar exercício físico nos últimos 90 minutos. Além disso, nós temos que ficar atento à largura e o comprimento do manguito, né? A largura de 40% da circunferência e o comprimento de 80% a 100, senão a gente pode ter um falso valor de pressão se estiver incorreto. E a regra de ouro é a medição das aferições em pelo menos 2 a 3 consultas distintas, com intervalo de dias a semanas. Aqui a gente tem outra atualização de 2025. Prestem atenção que a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o PCDT do Ministério da Saúde, eles têm essa divergência, tá? Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela traz que o normal é menor que 12/8. Para a hipertensão, a sistólica de 120 a 139, a diastólica de 80 a 89. Estágio 1, sistólica de 140 a 159, diastólica de 90 a 99. Estágio 2, sistólica de 160 a 179, diastólica de 100 a 109. Estágio 3, maior ou igual a 180, maior ou igual a 110. Se a gente prestar atenção, a sistólica ali vai subindo de 20 em 20 a partir da pré-hipertensão. Então, 120 vai para 140, que vai para 160, que vai para 180. Então, ali dá tranquilo para vocês fazerem essa parte da tabela. E a diastólica vai subindo de 10 em 10. Então, de 80 vai para 90, de 90 para 100, 100 para 110. Então, dá para construir a tabela tranquilamente na prova de vocês. E prestem atenção que o PCDT do Ministério da Saúde traz como pressão ótima menor que 12/8, normal a sistólica de 120 a 129, a diastólica de 80 a 84 e a normal alta 130 a 139, 85 a 89, tá? Então prestem atenção nisso. Tratamento não medicamentoso, então faz muita diferença, tá? Então alimentação, exercício físico, redução do consumo de álcool, aumento do potássio, redução de sal e a redução do peso. Questão 16. Um adulto é diagnosticado com hipertensão estágio 2, sem comorbidades evidentes. Qual é o manejo inicial recomendado para esse paciente? Gente, esse paciente, estágio 2, ele já está com a pressão ali de 160 a sistólica, no mínimo 160, né, a sistólica, e a diastólica, vamos voltar aqui. Estágio 2, 160 por 179 e a diastólica 100 a 109. Então, o risco dele é muito aumentado, um risco de um problema cardiovascular. Então, a gente tem que iniciar a terapia antihipertensiva imediatamente, tá? Claro que a gente vai pedir para ele associar com hábitos de vida mais saudável, alimentação, prática de atividade física, diminuição do que é consumido ali, que eleva o seu risco, do sal, aumento da ingestão de potássio. Tudo isso vai ser orientado, mas ele precisa iniciar a terapia antihipertensiva por conta desse risco aumentado. Então, eu trouxe aqui, que segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com hipertensão estágio 2, a recomendação é iniciar o tratamento farmacológico imediatamente, além das mudanças de estilo de vida. Isso se deve ao risco aumentado de eventos cardiovasculares associados a esse nível de pressão arterial. E eu trouxe aqui também, pessoal, sobre a terapia medicamentosa. Então, quem vai utilizar só um medicamento, 2, 3 ou até 4 medicamentos? Então, um medicamento só, geralmente para idosos frágeis, pré-hipertensão ou hipertensão estágio 1. Associação de 2. Então, hipertensão estágio 1 com risco moderado ou alto, então aquele paciente que tem outras comorbidades associadas. Hipertensão estágio 2 ou 3. Associação de 3 fármacos. Para quem? Para quem não conseguiu atingir a meta no passo 2. E 4 para quem não conseguiu atingir a meta no passo 3. Questão de número 17, sobre diabetes mellitus, é correto afirmar. Letra A, trata-se de uma doença infecto-contagiosa? Não. B, trata-se de uma doença infecciosa? Também não. C, trata-se de uma doença autoimune? Sim, só que destrói as células pancreáticas, que é ela que produz a insulina. Aqui ele traz que a febre alta, você fala, isso não tem no diabetes mellitus. D, trata-se de uma doença metabólica? Sim. Com verificação de poliúria, polifagia e polidipsia? Sim, ele traz os 3 P's dos 4 que tem, né? Então, a gente tem poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso, são os 4 P's do diabetes mellitus.
Então, letra D, o nosso gabarito. E eu trouxe para vocês aqui a diferença de cada um. Então, o diabetes tipo 1, a pessoa não produz a insulina, porque ela tem uma destruição autoimune das células beta-pancreáticas, que é lá que tem a produção da insulina. Então, é como se você tivesse uma fechadura que você não tem a chave. A chave seria a insulina, ela não é produzida. Já no tipo 2, a pessoa tem a insulina, só que ela tem uma resistência insulínica. É como se ela tivesse a chave da fechadura, mas a fechadura tivesse estragado, tivesse sido forçada, tivesse quebrado. Então, ele tem a insulina, mas a gordura, o excesso de gordura, porque está ligado à obesidade, deforma essa fechadura. Então, ela está mais associada a hábitos de vida, né? A pacientes mais adultos, idosos, justamente porque está muito ligado à obesidade e sobrepeso. E a gestacional, né, que é uma resistência insulínica induzida por um hormônio gestacional. Então, a gente traz esses três como principal. Então, o tipo 1, mais comum em crianças e jovens, ela é de início súbito, tem que utilizar insulina. Na tipo 2, geralmente a gente não utiliza a insulina, ela é como escolha ali lá, quando tudo já não deu certo, quando já tentou ter tratamento de medicamento oral, e não deu certo, a gente entra com a insulina, mas geralmente a gente faz mudança de estilo de vida, porque ela está ligada à obesidade, a hábitos de vida não saudáveis. Então a gente pede mudança de estilo de vida, prática de atividade física, entra às vezes com um hipoglicemiante oral, e se não der certo, como terceira escolha, a gente entra com a insulina. E é geralmente em pessoas mais velhas, adultos, idosos, e a diabetes gestacional está ligada à gestação. Sobre o diabetes mellitus tipo 2, assinale a alternativa correta. Opa, eu já trouxe até aqui a resposta, hein? Então, letra A. Caracteriza-se pela destruição das células beta do pâncreas. Gente, esse é o diabetes tipo 1, lembram-se? B. O tratamento consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis, como uma alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, moderação no uso de álcool, abandono do tabagismo, acrescido ou não do tratamento farmacológico. Certo, esse é o nosso gabarito. C. A cetoacidose diabética é mais comum em indivíduos com diabetes tipo 2? Não, é no diabetes tipo 1, tá? No tipo 2 é mais comum a síndrome hiperosmolar. E D. O diabetes tipo 2 tem início súbito, geralmente antes dos 14 anos? Não, isso é o diabetes tipo 1. Então, eu trouxe aqui as diferenças para vocês, né? Então, o tipo 1 acontece em crianças e adolescentes, enquanto o tipo 2 em adultos, geralmente sobrepeso e obesos. O tipo 1 é abrupto e agudo, o tipo 2 é insidioso e silencioso, tem evolução lenta. O tipo 1 tem deficiência absoluta por destruição do pâncreas. O tipo 2 é uma resistência à insulina por sedentarismo e mau hábito de alimentação, né? E o tipo 1, a insulina é obrigatória desde o diagnóstico, porque ela não produz insulina. E no tipo 2, é obrigatória a mudança de estilo de vida e às vezes a gente coloca um antidiabético oral ali, um hipoglicemiante, como a metformina, por exemplo, e a insulina é a terceira linha de escolha. Finalizamos o nosso segundo bloco. Agradeço a presença de vocês até aqui e já já eu retorno com o terceiro bloco e o final.